Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Aquela velha história do homem que transitava por uma estrada deserta a altas horas da noite, ele estava preocupado, porque naquele trecho de estrada ocorriam frequentes assaltos. E estava escuro, e ele caminhava depressa para sair o mais rápido possível daquela ameaça. De repente ele começou a perceber que alguém se aproximava por trás. Voltou-se e perguntou: quem vem lá? Ninguém respondeu. Quem vem lá? Silêncio. Apressou o passo. Seu perseguidor também. Ele começou a correr, e o perseguidor também. Já esfalfado, sentindo o coração como que a querer sair-lhe pela boca, tamanho o seu medo, com os pulmões em brasa pelo esforço despendido, eis que ele passou por um pequeno bico de luz, um poste pequeno, iluminando uma pequena área, olhou para trás e imediatamente o seu medo desapareceu. Porquanto ele percebeu que estava sendo acompanhado por um burro velho, habituado a seguir pessoas que seguiam por aquele trecho de estrada. A partir do momento em que ele percebeu a razão de seu medo, constatou que não havia motivo algum para ter medo. Algo semelhante ocorre com a problemática da morte. Muita gente tem medo da morte. Muitas pessoas preferem transferir a própria morte para um futuro remoto, distante, como se fosse alguma coisa que não devesse acontecer nunca em toda a vida. Por isso a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas. Por isso tanta gente se apavora ante as perspectivas da própria morte ou da morte de um familiar. No entanto, não deveria ser assim. Afinal, a morte é a única certeza da vida. Todos nós, vamos morrer um dia. A terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, uma escola, uma prisão, um albergue, um hospital. Depende do que estejamos fazendo aqui, mas não é o nosso lar. A nossa pátria verdadeira está no mundo espiritual. E para lá retornaremos um dia quando chegar a nossa hora. O objetivo da palestra desta noite é justamente tirar o medo da morte. Mostrar que a morte não tem nada de problemática. Nós temos um atavismo psicológico que nos leva a ter medo da morte. No entanto, a morte é um processo de libertação. É o retorno à nossa pátria, ao mundo espiritual. Para tirar o medo da morte, nós vamos exatamente mostrar o que é a morte, como ela ocorre. Vamos contar a história da morte de um homem. Vamos acompanhar o seu desencarne, o seu retorno à espiritualidade, para demonstrar que o processo é natural, não é passível de nos impor temores. Vamos contar uma história, a história da morte de um homem bom, usando como ilustração desenhos preparados por nosso companheiro Misael Garmin, da cidade de Mairim, que são desenhos singelos, simples, até com defeitos técnicos. Mas dá para ter uma ideia do que é a morte. Depois ainda faremos alguns comentários sobre os principais temas envolvendo a questão do retorno à espiritualidade ou a questão da morte. Vamos então contar a nossa história. Quer dizer, vamos contar se sair aqui o slide, né? Deu crepe. Vamos ver se vai. Bem, aí temos a apresentação do nosso herói Benigno Bellomi, companheiro dos humildes, praticante da caridade. Aí o vemos levando gêneros alimentícios para uma família pobre. Parece mania de espírita. Espírita está sempre interessado em praticar o bem, ajudar o próximo, exercitar a caridade. Não é mania de espírita, é que o espiritismo nos leva a esse tipo de comportamento, demonstrando que o elemento gerador de todos os males é o egoísmo. É por nos preocuparmos muito com o próprio bem-estar que nos comprometemos no vício e no desregramento. A caridade é o antídoto do egoísmo. Na medida em que, para sermos caridosos, somos obrigados a esquecer um pouco de nós mesmos, começamos a vencer o egoísmo. Por isso que todo espírita consciente liga-se ao trabalho em favor do próximo,
procura fazer alguma coisa em benefício do semelhante. E Benigno, embora seja um homem pobre, ele tem perfeita consciência de que nós devemos fazer alguma coisa pelo próximo, é o que ele faz. Na sua condição de pedreiro humilde, Benigno, certo dia, desempenhava a sua função quando sentiu uma forte pontada no estômago, tão forte que ele desmaiou. Na verdade, estava se apresentando o mal que deveria determinar a sua desencarnação, um câncer no estômago. Durante várias semanas ele foi submetido a tratamento. Primeiro uma cirurgia, depois quimioterapia, radioterapia, esses recursos todos mobilizados para a cura do câncer, que hoje realmente há recursos maravilhosos para curar o câncer. Só que no caso de Benigno, tinha chegado a hora dele, né? Então não haveria recurso que pudesse livrá-lo. A hora estava chegando, ele ia desencarnar. E o que acontece? Benigno, como todo espírito mais evoluído, consciente de suas responsabilidades, ligado à espiritualidade, ele percebe que a sua hora está chegando. Interessante, ele percebeu, não, a hora está chegando. Pessoas mais espiritualizadas têm essa noção, esses avisos que vêm da espiritualidade. E o que faz Benigno? Apega-se à vida física, implora a proteção do céu, que ele não quer morrer, que ele precisa ficar mais tempo na terra, que ele tem coisas a fazer, nada disso. Ele está preparado, já cumpriu seu dever, é um homem que leva a vida a sério, sente que chegou a sua hora, então ele entrega-se à espiritualidade e confia sua família aos cuidados de Jesus, dos benfeitores espirituais. É a postura do homem de bem, como diz Kardec, né? Homem de bem, aquele consciente das realidades espirituais, que faz todo o bem, e que não tem medo nenhum daquilo que a vida possa lhe oferecer, mesmo que tenha chegado para ele a hora da morte. Então, está muito bem preparado. Diga-se de passagem, meus amigos, todos nós, na hora de nossa morte, vamos ter ajuda de mentores espirituais, de familiares, que vão se aproximar, vão nos ajudar. Inclusive, o processo da morte, como nos explica o Espiritismo, implica em desligamento de um laço fluídico muito forte, o cordão prateado, que nos prende ao corpo físico. Na verdade, é um feixe de várias ligações. O processo da morte implica em desligamento. A natureza pode fazer o desligamento. O cidadão é enterrado, com a decomposição do cadáver, essas ligações vão se desfazendo. Mas, de um modo geral, até com um mínimo de merecimento, há mentores que antecipam a natureza, fazem o desligamento, para que não haja o constrangimento do corpo ser enterrado e o cidadão estar ligado ainda. Então vem sempre um mentor espiritual para fazer o desligamento, um técnico da espiritualidade. Benigno não tem um técnico da espiritualidade, um benfeitor, ele tem um comitê de recepção, como podemos notar aí. Observem ali a mãe de Benigno, espírito desencarnado, ladeada por 2 mentores espirituais. Notem focos luminosos que representam a presença de mentores espirituais que estão ali para ajudar Benigno no processo da sua desencarnação. Quem é Benigno? É um grande capitão de indústria, presidente da República, um artista famoso, um homem muito rico? Nada disso, ele é um humilde pedreiro. Aqui nós vemos a justiça da morte. O que vale na hora da morte é a nossa condição espiritual, não é a posição que ocupamos aqui na Terra. E neste particular, Benigno é um homem muito rico, rico de espiritualidade, que faz por ter uma recepção, um atendimento que um presidente da República, que uma pessoa famosa certamente não vai ter, porque não tem essa espiritualidade que caracteriza o comportamento de um homem como Benigno. Beleza, está muito bem amparado. Os mentores espirituais, podemos notar ali também no desenho, vejam Benigno afastado do corpo, ligado ao corpo, ele está ligado, está encarnado, apenas afastado, amparado por sua mãe e pelos 2 mentores. É assim como que uma ave prestes a deixar a gaiola, que se afasta ligeiramente do corpo físico. Médiuns videntes observam isso que nós estamos mostrando aí. Na literatura espírita, vemos muitos casos do médium vidente ver o espírito afastando-se do corpo, né, embora ligado a ele, um preparo para o processo desencarnatório, que é o que está acontecendo, então, com o Benigno. Ele tem dores à altura do abdômen, o que é natural, ele está desencarnando, vitimado pelo câncer no estômago. Os mentores espirituais, como podemos notar,
aplicam magnetismo para tirar as suas dores. Há interesse da espiritualidade, no sentido de que a sua desencarnação se dê da forma mais tranquila possível, tendo em vista os méritos de Benigno. Ele é um homem de méritos, ele não pode sofrer para morrer, ele vai ter um desencarne tranquilo. Então aplicam magnetismo. Todos nós certamente teremos na nossa família, entre os nossos amigos, casos assim de um cidadão que teve uma doença de longo curso, que sofreu, que enfrentou problemas, mas nas últimas horas ele se acerenou, chegou a se despedir da família, porque isso é mérito, são pessoas de mérito, e recebem todo o apoio da espiritualidade para uma desencarnação tranquila, seria por aí. Começa o processo do desligamento. Podemos notar ali os mentores espirituais manipulando o cordão prateado. Vou repetir, o cordão prateado, ele na verdade é um feixe de várias ligações. Não chega um espírito ali com uma tesoura e vai cortar, ele não corta com uma tesoura. Ele vai desligando esses laços fluídicos, paulatinamente. O processo desencarnatório implica em várias horas. Benigno, como vamos ver, ficou 10 horas para ser desligado. Então, a coisa é paulatina, eles começam a fazer o desligamento. O que está acontecendo aí? Primeiro laço desligado e vai tendo sequência o processo da desencarnação. Observem ali no alto os mentores espirituais trabalhando e fazendo o desligamento de benigno espírito a benigno corpo à altura do coração. Imediatamente o coração para de bater, porque o coração é orientado pelo cérebro, né, pelos impulsos do cérebro, mas ele é sustentado magneticamente pelo perispírito. Se ele for desligado do perispírito, automaticamente ele vai parar de bater, ele não vai ter a sustentação. Então, desligado o coração, neste momento, o benigno virou um cadáver, ele morreu, acabou de expirar. Só que observe uma coisa importante, ele continua ligado ao corpo, porque não há simultaneidade entre morrer e ser desligado. Nós morremos quando o coração para de bater, mas só somos desligados quando se completa o processo desencarnatório, o que pode levar algumas horas ou alguns dias. O benigno ainda está ligado ao corpo. Agora, um detalhe muito interessante. Em hospitais, hoje, no mundo todo, ocorre com frequência que o cidadão que está internado para fazer um tratamento, às vezes cardíaco, ele sofre um infarto fulminante e morreu. Os médicos imediatamente tentam ressuscitá-lo. Eles têm que começar o procedimento no máximo 4 minutos após a parada cardíaca, porque senão o cérebro vai morrer por falta de oxigenação, pela circulação sanguínea. Então, vemos muito isso no cinema, os médicos naquela correria lá para ressuscitar o cidadão, usando adrenalina intracardíaca, respiração artificial, massagem cardíaca, choque elétrico, há uma série de recursos. O estrago no coração não foi muito grande, eles conseguem ressuscitar. O cidadão morreu e vai ressuscitar. O procedimento começou no máximo em 4 minutos, mas o ressuscitamento pode levar 15 minutos, por exemplo. De repente, o cidadão ficou morto 15 minutos e foi ressuscitado. Agora fica a pergunta, o que é que aconteceu com ele nesse período em que ele esteve morto? O que aconteceu? O Dr. Raymond Moody Jr., o médico americano, na década de 70 do século passado, ele lançou o livro Vida Depois da Vida, onde ele reporta-se a centenas de entrevistas que ele fez com pessoas que passaram pela chamada EQM, a experiência de quase morte. O cidadão morreu e foi ressuscitado. A pergunta que ele fazia, o que é que aconteceu com você enquanto você estava morto? Uma boa parte não lembra, outra parte lembra, mas não quer falar por constrangimento. E aqueles que lembram e falam. E o que é que eles falam? Aqueles que lembram e falam exatamente isso que nós estamos vendo aí, incrível. Falam que se sentiram afastados do corpo, ligados ao corpo por um cordão fluídico, um cordão prateado, enquanto os médicos se empenhavam no sentido de ressuscitá-los. Para nós espíritas é gratificante saber que na medida em que a medicina tem evoluído, ela nada mais tem feito senão
confirmar as teses espíritas. A EQM é uma confirmação maravilhosa daquilo que o Espiritismo nos ensina a respeito do processo da desencarnação. Diga-se de passagem, no caso de Benigno, não haveria possibilidade de ressuscitamento, ainda que ele estivesse num hospital, porque o coração de Benigno não parou de bater em virtude de um acidente circulatório, ele parou de bater porque ele foi desligado. Isso acontece, nós vemos no livro O Céu e o Inferno, Kardec reportar seu assunto. O cidadão foi desligado, começou o desligamento, o coração parou, daí o processo é irreversível. No caso de Benigno, não teria volta, ainda que ele estivesse no hospital. Benigno foi levado para fora do recinto, mas ele tem algum constrangimento. Uma coisa interessante, Benigno está acompanhando conscientemente o processo da desencarnação. Acompanhando. O coração parou de bater, ele é cadáver, mas ele está ligado ao corpo e ele está acompanhando os benfeitores espirituais providenciarem sequencialmente o desligamento. A cada laço fluídico desligado, agora à altura do abdômen, ele tem um certo constrangimento. Agora alguém poderia perguntar, a morte dói? A gente vai sofrer assim para morrer? Eu responderei que não, a morte não dói. Quando nós entramos na agonia, o corpo entra em estado de coma e o espírito dorme também. Geralmente o trânsito da morte, a ida para o mundo espiritual, ele é feito dentro dos domínios da inconsciência. O espírito dorme. Ele dorme e acorda já mais ou menos desligado, ou acorda já preparado no mundo espiritual. Então a morte normalmente ela não dói. Essa fase crucial, o espírito está dormindo. E alguém poderia dizer, logo Benigno, que é um homem tão bom, praticante da caridade, espiritualizado, vai sofrer para morrer? Mas aquilo que aparentemente é uma desvantagem, depois será uma grande vantagem. Porquanto acompanhando conscientemente o processo do desligamento, Benigno não terá nenhuma dificuldade de adaptação à vida espiritual. Ele está acompanhando o processo, ele vê como é. Então, logo seja completado o desligamento, ele estará integrado na vida espiritual, sem problema nenhum. O que não acontece com o homem comum, que dorme para morrer, acorda na espiritualidade e não sabe o que está acontecendo. Ele fica totalmente inconsciente do que acontece com ele. Quem está familiarizado com reuniões mediúnicas, sabe como é grande o número de espíritos que se manifestam sem saber que desencarnaram. É uma coisa terrível, o cidadão fica perdido, ele procura os familiares, conversa com os familiares, ninguém responde, porque ninguém o está vendo, e ele se aborrece, se perturba. Vejo isso em 5 reuniões mediúnicas semanais das quais participo. Muito comum, porque o cidadão não tem preparo, não acompanhou, ele não sabe o que está acontecendo. O que não vai acontecer com o Benigno, ele está acompanhando o processo, ele está preparado para o processo, então não haverá problema nenhum para ele, problema que há para o homem comum despreparado para a grande transição. Esse é o grande problema da maior parte da humanidade. As pessoas não têm preparo, não têm noção nenhuma do que é a morte, do que é o retorno à espiritualidade, traz sempre perturbação. É um período de perturbação para o espírito por despreparo. A mãe de Benigno, que observa que ele está acompanhando o processo com uma certa aflição, nós vemos ali, em primeiro plano, ela abraça Benigno em seu corpo espiritual. Benigno é cadáver, o corpo é um cadáver, mas o corpo espiritual é abraçado por sua mãe, que lhe diz, fique tranquilo, meu filho, tudo está correndo muito bem, entre em oração, ore, que essas sensações desagradáveis que você está experimentando vão desaparecer. A oração cabe em qualquer lugar, principalmente na hora da morte. Nós temos que orar muito quando chegar a nossa hora, e as pessoas têm que orar muito por nós, é o melhor recurso para que tenhamos um retorno equilibrado, tranquilo à espiritualidade. Então, seguindo a orientação de sua mãe, Benigno ora, pede a proteção do céu, beleza, está muito bem amparado e agora ele está mais tranquilo. Observem ali Benigno, aqui, sendo levado para fora do recinto, em contato com as energias da natureza que lhe retemperam as forças, mas ele continua encarnado. Vejam que há laços fluídicos que se distendem, ele continua ligado. Agora um detalhe interessante, da cabeça dos familiares,
partem vibrações magnéticas que o atingem, dando-lhe brando alívio. Ele se sente muito bem com as vibrações da família. A família disciplinada, a família que está orando, a família que está ajudando, a família que está se conformando, que está aceitando que chegou a hora de benigno. Beleza, os familiares estão ajudando. Infelizmente, raros agem assim. Na hora da morte de um familiar, de um ente querido, nós somos muito egoístas. Nós temos uma profunda sensação de perda pessoal. Pensamos muito em nós. Ah, meu pai querido, o meu filho amado, o meu esposo, o meu irmão. Então sentimos uma sensação muito grande de perda pessoal. Ninguém pensa naquele que está partindo, que está enfrentando o problema do desencarne, a crise da morte, que precisa de boas vibrações, que precisa de ajuda. Não, o cidadão está pensando nele, na sua perda pessoal, que não se conforma. E se o cidadão ainda tem algum alento, se o coração ainda está pulsando, se ele ainda está vivo, aí a família forma aquela teia de vibrações, umas vibrações, todo mundo orando porque ele não pode morrer, porque ele é importante. E com semelhante comportamento, a família gera uma teia de retenção, uma vibração magnética que dá uma sustentação artificial para o corpo. Não vai evitar a morte, mas vai prolongar a agonia. É um fenômeno interessante isso. E a família ali orando, pedindo para ele não morrer, cria condições para sustentar artificialmente o corpo. Repito, não vai evitar a morte, vai prolongar a agonia. Se o cidadão era para desencarnar em minutos, pode levar horas. Se era para desencarnar em horas, pode levar dias. Eu conversei certa feita com uma médica que trabalhava lá naquela equipe de anjos do asfalto, na Via Dutra, numa época em que a Via Dutra era a rodovia da morte, né? Morria muita gente. E ela assistiu essa palestra, e depois, conversando comigo, ela falou: olha, Richard, isso que você está falando aí é verdade. Às vezes acontecia um acidente na estrada, o cidadão tinha uma concussão cerebral, estava praticamente morto, ia para o hospital, nós sabíamos que não havia recuperação, ele ia morrer, era um paciente terminal, pela lesão cerebral muito violenta. No entanto, chegavam familiares, amigos, formavam correntes de oração, começavam a orar, porque ele não pode morrer, porque ele é muito importante, pedindo a Deus, não, o milagre tem que se recuperar. É incrível, comentou a médica comigo. O paciente era para morrer e não morria. Passavam-se horas, dias, e ele continuava vivo, embora em agonia. Daí o pessoal começava a relaxar a vigília, né? Com o passar dos dias, começavam a se afastar, o hospital ficava longe, vai para casa, cada um vai cuidar da vida, e finalmente o cidadão conseguia desencarnar, porque havia a teia de retenção e ia enfraquecendo. É uma coisa incrível, mas acontece com muita frequência. E eu não quero dizer com isso que diante de um familiar que está para desencarnar, nós achemos tudo muito bonito, maravilhoso. Não, claro que a gente vai sofrer, que vamos chorar, mas pensemos nele, não em nós. Se vamos orar e devemos orar, coloquemos nas mãos de Deus. Não oremos nem para ele não morrer e nem oremos para ele morrer porque está sofrendo muito. Nada disso. Nós temos que orar para que Deus nos dê forças e que seja feita a vontade de Deus. Orar por ele, para que se cumpra o seu destino. Se chegou a sua hora, que ele desencarne. Se não chegou, os espíritos vão dar um jeito. Mas isso é um recurso, é uma iniciativa que deve ser da espiritualidade, não nossa. Quando a família está atrapalhando muito o processo da desencarnação, ocorre uma coisa interessante. Os benfeitores espirituais, através de magnetismo, promovem uma recuperação artificial do paciente. Então o cidadão estava para desencarnar, de repente ele melhora, recobra a consciência, chega a balbuciar algumas palavras. O povo fica feliz, né? Ah, Deus ouviu as nossas orações. Isso acontece geralmente na madrugada, o pessoal está cansado pela longa vigília, vão todos dormir, os benfeitores espirituais aproveitam a pausa na teia de retenção e rapidinho promovem o desligamento. Iniciam o processo de desligamento que é irreversível. A família depois fica aborrecida com Deus. Pensávamos que Deus tinha ouvido as nossas orações e ele nos enganou. Ele melhorou e morreu. Isso acontece com tanta frequência que é até um ditado popular a respeito do assunto. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. A melhora da morte. Ele melhorou para morrer. Melhorou para afastar familiares que estavam atrapalhando o processo da desencarnação. Repito,
Diante de um familiar, um estado grave, está mais para lá do que para cá, vamos orar muito por ele, mas entregando sempre nas mãos de Deus. Deus decida se ele vai desencarnar ou não, e não nós é que vamos decidir, ou pedir para acontecer isso ou aquilo. Benigno foi levado para fora do recinto, como dissemos, em contato com as energias da natureza, que lhe retemperam as forças, mas ele continua ligado. Olhem o laço fluido, o cordão prateado. Ele continua ligado ainda. E alguém vai dizer, mas como? Ele foi levado para fora, para longe, continua ligado? Isso não promove o desligamento? Não, porque esses laços que nos prendem ao corpo, eles são dinâmicos, elásticos. Benigno poderia ser levado para o outro lado da Terra e continuar vivo, sem problema nenhum. Aliás, é o que acontece conosco. Diariamente vamos para o mundo espiritual, transitamos por lá, vamos longe, vamos perto e continuamos encarnados. Isso acontece durante as horas de sono. Nós passamos 1/3 da nossa vida, eu acho que nem todos pensamos nisso, né? Nem todos pensaram nisso. 1/3 da nossa vida nós passamos no mundo espiritual. Quando nós dormimos, o corpo dorme, o espírito vai para a espiritualidade. E lá nós podemos aprender, podemos estudar, encontrar familiares, amigos, seres queridos, podemos também sofrer perseguições espirituais, obsessões. Aliás, o problema da obsessão é interessante. A pessoa acha que o obsidiado tem um espírito na cola dele o tempo todo, durante a vigília, sugerindo ideias infelizes. Isso não acontece, porque durante a vigília nós estamos com a mente ocupada nas nossas atividades. É muito difícil o espírito nos envolver, a não ser que o cidadão entre em circuito fechado. Quando ele pensa só em uma coisa, o cidadão que pensa só em doença, por exemplo, ou a mulher que pensa só no marido a traí-la, ciumenta, quer dizer, entra em circuito fechado, você começa a pensar naquilo, você abre campo para influência espiritual. Agora, a maior parte dos processos de obsessão tem origem durante as horas de sono, em que o espírito se aproxima, nos condiciona, nos sugestiona, nos hipnotiza com sugestões pós-hipnóticas, e depois nós acordamos com uma série de ideias bobas na cabeça, que são fruto de influências espirituais que colhemos durante as horas de sono. É interessante, podemos até definir a quantas andamos nessa história de mundo espiritual. Se nós passamos 1/3 da nossa vida no mundo espiritual, se podemos ser bem ou mal influenciados, como é que nós estamos, hein? Qual a nossa condição? Nós estamos bem, estamos mal, estamos sendo mal influenciados ou bem influenciados? É uma coisa para pensar. Como é que eu vou definir se estou sendo bem ou mal influenciado durante as horas de sono? É simples. Analise como você acorda. Como é que você acorda? Feliz, satisfeito, descansado, em paz com a vida, bem-humorado? Ótimo, você está em boas companhias durante as horas de sono. Amigos, familiares, excursões, aprendizado, trabalho, beleza, está muito bem amparado. Agora você acorda irritado, nervoso, zangado, brigando logo cedo com o familiar. Há pessoas que são assim, acordam sempre de mau humor, mal-humoradas, ninguém pode nem conversar com elas, que elas logo brigam. Você está sendo mal influenciado, cuidado, meu amigo. Você está sendo mal influenciado durante as horas de sono, você está sujeito a influências espirituais negativas. Como é que vamos nos livrar disso? Como é que eu posso ir para o mundo espiritual durante as horas de sono e estar bem? É só preparar-me para essa incursão no mundo espiritual. Costuma-se dizer que nós devemos nos preparar para a morte, através de um comportamento melhor, cultivo do evangelho, combate às nossas imperfeições, cultivo de espiritualidade, né? Preparo para a morte. O mesmo preparo nós temos que fazer para dormir. Meu filho, se prepare, tenha um dia decente, digno, pratique o bem, evite o mal, não cultive pensamentos negativos. Na hora de dormir, ao invés de ver esse programa de televisão, que hoje só veicula coisa que não presta, é sexo e violência, né? A maior parte dos programas, a começar das novelas, ao invés de você estar vendo esses programas que não interessam à sua economia espiritual, leia um bom livro. Pegue um bom livro, ou procure um filme na locadora. Há filmes edificantes, filmes que são realmente muito bons. Pegue alguma coisa que possa tocar a sua sensibilidade, que possa preparar para as horas de sono, e na hora de dormir, faça uma leitura do Evangelho, de um trecho de livro que fale sobre as lições de Jesus, faça a sua oração antes de deitar-se, sentado no leito. E quando o cidadão deita, ele vai fazer uma oração, às vezes não consegue, né? Começa um Pai Nosso, nem termina, porque logo dorme. Então fique acordado, meu amigo, sentado.
ore. Santo Agostinho recomenda na questão 919, de O Livro dos Espíritos, faça uma avaliação da sua vida, pense um pouco, medite, reflita sobre a sua vida, faça o propósito de amanhã ser melhor do que você é hoje. É isso que vai nos preparar para que durante as horas de sono estejamos bem amparados pela espiritualidade. Que se nós não tomamos esse cuidado, se não buscamos os benfeitores espirituais, ficamos à mercê de obsessores que nos condicionam, que nos perturbam, que nos fazem doentes, que nos dão uma condição assim de desajuste que a gente não vai se sentir feliz. Depende de nós. Ninguém só de novo. Tem espírito que não está gostando desse trabalho, então ele começa a interferir aí para vocês não acompanharem. Isso acontece também. Começa o velório em casa de família pobre, o pessoal que estava lá no quarto está ali na sala agora orando, família consciente, disciplinada, né, que sabe enfrentar essa situação, ama profundamente o nosso herói, mas também sabe que chegou a sua hora, que ele precisa de ajuda e não que estejam atrapalhando. Então está todo mundo ali orando, né, disciplinado, pessoal preparado, tudo bem. Infelizmente nem todos agem assim. Começa a chegar a gente num velório, né? Geralmente nós comparecemos a um velório por um dever de solidariedade. Nós vamos ser solidários com a família. Mas normalmente as pessoas cumprem esse dever de solidariedade pela metade, com a presença física, esquecendo a compostura espiritual. Então é uma lástima. Velório hoje é realmente uma lástima. Nós partimos de um excessivo respeito para um total desrespeito. Eu me lembro o velório antigo, quando eu era menino, era inconcebível um homem ir a velório sem paletó e gravata, porque seria desrespeito para com o morto. Tinha que ser um terno de tons escuros, senão seria desrespeito para com o morto. Ele não poderia esboçar sequer um sorriso. Sorrir em velório, nem pensar. Era desrespeito para com o morto. As mulheres da família, de luto fechado. Luto fechado é trajes negros, dos pés à cabeça. Né? A viúva tinha que chorar muito, chorar o tempo todo. De preferência até desmaiar de vez em quando, dar um fariquito lá. E aí dela, se não fizesse isso, iam duvidar da sua fidelidade. Eu não sei não, a fulana nem chorou quando o marido morreu, ela não desmaiou nenhuma vez. Não é porque tinha que chorar muito, tinha que chorar, tinha que se descabelar, desmaiar. Em épocas mais recuadas, isso era levado tão a sério, que havia até mulheres que eram contratadas para chorar em velório. Eram as carpideiras. Quando morria alguém, já contratava Dona Genoveva, Mariquinhas, que eram mulheres especializadas em chorar em velório. Saíam lá para o velório, choravam muito, né? Porque velório tinha que ter muito choro. Hoje, meus amigos, nós partimos de um excesso, de um extremo ao outro, do excessivo respeito para o total desrespeito. Velório hoje virou reunião social. As pessoas falam em voz alta, falam de futebol, política, sexo, modas, falam até mal do defunto, né? Já viram isso? Estão no velório falando mal do defunto, o que é isso, gente? Que falta de respeito. Agora imaginem que o cidadão, o desencarnante, está ali, geralmente ele está ali ainda preso ao cadáver, não foi desligado. Ele pode estar inconsciente até, como acontece frequentemente, mas ele sofre a pressão do ambiente, sabe? A pressão do ambiente em cima dele é horrível, ele se sente num pesadelo. Ele se sente muito mal, é péssimo isso. Porque as pessoas não têm respeito para com o morto. Se nós comparecemos a velório, vamos respeitar o cidadão, é uma hora solene, é a hora mais solene da vida do espírito, é a hora que ele está retornando à espiritualidade. Nós temos que encarar isso com muito respeito. Vamos a velório, vamos ficar quietos ali no cantinho, fazendo uma oração, orando por ele. Se formos conversar, conversemos em voz baixa, assuntos edificantes. Não fiquemos ali falando mal de ninguém, nem fazendo comentários desairosos, nem coisas que não interessam a economia do ambiente. É uma reunião solene aquilo. É um negócio muito sério. Se nós não formos capazes de manter essa compostura,
é preferível ir embora, porque seremos um a menos a atrapalhar o processo da desencarnação. Quando morre um político na cidade, um homem muito importante, há milhares de pessoas que vão ao velório. As pessoas falam que belo velório. É o pior velório que tem. Porque está cheio de gente ali, o ambiente é conturbado, a pressão em cima do espírito é muito grande. Às vezes morre um indigente e não tem ninguém para acompanhar, mas sozinho. Coitado, né? Sozinho, ninguém para acompanhar, antes só do que mal acompanhado. Ele vai sozinho, com a presença dos mentores espirituais, beleza, não tem ninguém para atrapalhar. Lembremos disso. Quando formos a velório, tomemos cuidado, respeitemos o nosso irmão que está desencarnando, tanto quanto desejamos que respeitem quando chegar a nossa hora. 10 horas haviam se passado desde que o coração de Benigno parara de bater. Mas ele continua ligado ainda. Vejam que os laços fluídicos se distendem, foram para fora, ele está ligado ainda, 10 horas, ele vai ser desligado agora. Pode levar uma hora, pode levar 10 horas, 20 horas, pode levar até mais tempo. Então, depende muito da condição do espírito que está desencarnando. Agora, depois de tudo aquilo que eu falei a respeito do assunto, fica a pergunta, onde é que está o aspecto tétrico, mórbido da morte? Muita gente tem medo de cadáver e caixão. No entanto, o cadáver é apenas a veste carnal de alguém que vai embora, e o caixão é apenas uma caixa de madeira forrada de cetim, não há por que a gente ter medo. Eu não quero dizer com isso que diante da morte de um ente querido, vamos achar tudo muito bonito, maravilhoso. Não, claro que nós vamos sofrer, podemos chorar, não é proibido chorar, mas tem que ser lágrimas limpas de revolta, de desespero, de inconformação. Principalmente como espíritas, nós temos que dar o testemunho nessa hora, de manter a serenidade, manter o equilíbrio, até para ajudar aquele que está desencarnando. Esse é o problema maior, que as pessoas desesperadas, inconformadas, pressionam negativamente o desencarnante, é horrível para ele. É uma pressão muito grande, nós aprendemos isso com o André Luiz, né? Em várias oportunidades ele fala a respeito, nós temos que estar preparados para ajudar aquele que está desencarnando e não atrapalhá-lo com as nossas vibrações negativas, seria por aí. Benigno, que havia dormido, acorda, amparado por sua mãe, uma coisa interessante, ela parece mais nova que ele, parece filha de Benigno, não sua mãe, porque ela desencarnou mais nova. E o espírito tende a conservar na vida espiritual a aparência correspondente à idade que tinha quando desencarnou. Como ela desencarnou mais nova, ela vai se apresentar mais nova do que ele. Ela conversa com Benigno e lhe diz que iriam providenciar o derradeiro desligamento, mas só que o ambiente lá na casa estava muito ruim. Vamos fazer aqui mesmo, diz ela a Benigno. Vamos, prepare-se, meu filho, entregue-se à oração. Ele, nos braços de sua mãe, ora, implora a proteção do céu, sempre a oração. Sempre a oração. Ora, sente um estremecimento, e agora ele é um espírito desencarnado. Podemos vê-lo ali, ladeado por sua mãe e por 2 mentores espirituais, plenamente consciente da sua condição de desencarnado, plenamente integrado na vida espiritual. Aquilo que eu falei de início, como ele acompanha o processo, ele não tem nenhuma dificuldade, ele está preparado, acompanha, não tem nenhuma dificuldade para perceber a sua condição de desencarnado. Poderá, inclusive, se o desejar, acompanhar o próprio sepultamento. Olhem que coisa interessante, o espírito acompanhar o sepultamento de seu cadáver. Muitos fazem isso em sinal de respeito pelo corpo. Afinal, o nosso corpo é uma máquina maravilhosa que Deus nos concede para as experiências na carne. Jamais os cientistas deixarão de maravilhar-se com essa incrível máquina que nós usamos. É uma máquina perfeita. O coração é uma máquina incrível, ele funciona há 100 anos. Não para de bater um segundo sequer, bate o tempo todo, incrível. O potencial do corpo humano que permite a manifestação da inteligência na Terra. Então nós temos que respeitar o nosso corpo, temos que cuidar do nosso corpo. Ele é um empréstimo de Deus, não podemos esquecer disso. Se nós morremos antes da hora, é porque nós estamos usando mal o corpo. Se nós não usarmos bem, podemos morrer antes da hora. É uma lástima. Porque assim como aqueles que acompanham o próprio sepultamento em sinal de respeito pelo corpo, que cumpriram integralmente o tempo que lhes foi confiado, há aqueles que acompanham o próprio sepultamento não em sinal de respeito pelo corpo, mas por ter o desrespeitado.
são aqueles que destroem o corpo de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro com a intemperança física, álcool, fumo, drogas, isso acaba com o corpo. E intemperança mental, de dentro para fora, o cidadão que é muito bilioso, muito agressivo, resolve tudo no grito, briga, sempre bravo, tirando doméstico, ele provoca distúrbios circulatórios violentos que evoluem para a hipertensão arterial, o coração é pressionado, um belo dia ele tem um infarto fulminante e morre. As pessoas falam assim, que bela morte, hein? Morreu como um passarinho. Pior morte, ele não tem preparo nenhum. Ele morreu porque o coração implodiu. O coração não aguentou a biliosidade dele. E há aqueles que intimamente destroem também de dentro para fora o coração, com a tristeza, a angústia, a pessoa que não perdoa, qualquer coisa ela sofre o resto da vida, qualquer mal que lhe façam, ela se sente profundamente infeliz, não perdoa, não tolera, não releva. Pessoa que gosta de sofrer, tem gente que é assim, né? Qualquer coisinha, a pessoa sofre o resto da vida. Qualquer problema que surgiu, ela não consegue superar, voltar à normalidade. Ela também acaba provocando problemas nos mecanismos imunológicos, favorecendo a evolução de doenças até graves, como o câncer, por exemplo. Nem sempre o câncer é uma doença kármica. Muitas vezes o câncer é provocado pelos desajustes da pessoa, principalmente no campo mental. Se ela dá muito deprimido, triste, vê tudo errado, ele vai favorecer doenças graves como o câncer. Tanto aqueles que destroem o corpo de fora para dentro, quanto aqueles que o destroem de dentro para fora, eles não podem ser sepultados de pronto, porque neles é muito forte ainda a ligação com a vida material, eles não cumpriram o seu tempo. Então o cadáver é enterrado, o cidadão vai junto. É uma coisa horrível para o espírito ver o cadáver entrar em decomposição, ele está ligado ao corpo. É uma coisa horrível, mas é uma misericórdia, não é castigo não. É que ele não pode ser desligado extemporaneamente. Se ele for desligado extemporaneamente, ele vai retornar alienado para a espiritualidade. Então é um negócio muito complicado. Misericórdia. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa não se preparou, não teve uma vida decente, digna, não cuidou bem do corpo, essas histórias todas que nós sabemos, infelizmente. Benigno é levado para uma instituição do mundo espiritual chamada Lar de Jesus, uma das milhares que há no mundo espiritual que acolhem recém-desencarnados com merecimento. Agora fica a pergunta, e o homem mau, hein? Alguém pode perguntar, o que acontece com o homem mau? Bom, o homem mau também vai desencarnar, também vai passar por esse processo de desligamento paulatino, só que ele não vai ter assistência da espiritualidade, a natureza que vai providenciar. Ele, quando desencarnar, ao invés de ir para um lar de Jesus, vai para um umbral, vai sofrer as consequências da sua inconsequência, vai sofrer muito no mundo espiritual. Nós sabemos desses relatos todos, feitos pela doutrina espírita, particularmente por André Luiz. Mas também ele não vai ficar sofrendo eternamente, ele vai ser acolhido, quando chegar a hora, em instituições socorristas, vai se preparar, vai reencarnar como todos nós, vai reiniciar o processo reencarnatório, uma nova existência, a que nós todos estamos sujeitos, né? Nesse ir e vir, reencarnar e desencarnar, renascer e remorrer, nascer e morrer, até que atinjamos altos estágios de espiritualidade, que nos habilite a viver apenas em planos mais altos do infinito, livres do círculo vicioso das reencarnações. Vai acontecer lá para frente, tanto mais depressa, quanto maior o nosso empenho de renovação. Bem, gente, a projeção dos slides, nós terminamos aqui. Deu para contar uma história, deu para ter uma ideia. Eu sei que muita gente tem dúvidas, muita gente deve ter muitas perguntas para fazer a respeito do assunto. Nem daria tempo para responder, a não ser que estivéssemos à tarde num seminário. Mas eu vou responder as perguntas mais importantes, as mais frequentes que são feitas. Assim, rapidinho, mais alguns minutos. Primeira pergunta que me fazem sempre em relação a esse assunto, diz respeito à doação de órgãos. Muita gente gostaria de doar os seus órgãos. Vamos destacar o seguinte: doação de pulmões, de coração, de rins, de fígado, são doações quase impossíveis para a maior parte das pessoas. A começar pela idade, depois de uma certa idade já não serve mais. Tem que ser gente jovem. E a morte tem que ser em circunstâncias muito especiais. Assim, num acidente, num derrame, né, que o cidadão fica com vida vegetativa para dar tempo de aproveitar. É um negócio complicadíssimo. Não vamos falar a respeito do assunto.
Mas existe uma doação que todos nós podemos fazer. Quer o cidadão tenha 10 anos ou tenha 100 anos, nós podemos fazer, que é a doação dos nossos olhos. Há no Brasil milhares de cegos com problemas nas córneas que poderão voltar a enxergar se receberem uma córnea em transplante. Então todos nós podemos fazer isso. É avisar a família, procurar um oftalmologista. Aqui em Rio Preto, por exemplo, deve ter uma organização que cuida disso. E avisar a família. A família sempre rejeita, né, a doação, dizendo que isso daí é profanação. Não tem problema nenhum. O médico terá que vir no máximo em 4 horas e retirar os olhos, baixa as pálpebras, o cadáver não vai aparecer nada, ninguém vai nem notar que tirou os olhos. E é um ato de caridade que nós vamos praticar. Alguma coisa de muito bom. Agora surgem dúvidas, a pessoa pergunta assim, mas se eu estiver ligado ao cadáver ainda, o que vai acontecer comigo? Não vai ter problema? Não vai ter problema, porque a morte, como eu comentei, implica num sono. Você vai dormir para morrer. É como se você estivesse anestesiado por uma cirurgia, sem problema nenhum. Alguém diria, mas o benigno estava acordado, acompanhando conscientemente o processo. E daí, se fosse o benigno? Também não teria problema, porque o cadáver, meus amigos, não transmite sensação para o espírito. Você pode retalhar o cadáver, ele não vai transmitir nada para o espírito. Então não tem problema nenhum, porque o cadáver é cadáver, não tem vida. Não tendo vida, não tem sensação. Não tendo sensação, não transmite para o espírito. Então, nós podemos tranquilamente, é um ato de caridade. Guardemos isso. O Espiritismo nos fala tanto em sermos caridosos, é um ato de caridade você doar seus olhos. Seremos altamente beneficiados. Até uma história interessante, que está no livro Mais Amor, eu achei tão ilustrativa, que eu transcrevi essa história no livro Quem Tem Medo da Morte, que é um livro respondendo às dúvidas sobre a morte, né? É o meu livro mais vendido, Quem Tem Medo da Morte. E nesse livro, há a história de um rapaz que resolveu fazer a doação de seus olhos. Ele tomou as providências devidas, avisou a família. Algum tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, por um problema existencial qualquer, ele achou que não havia condição para continuar a viver, passou a mão no revólver, deu um tiro no peito, matou-se. Aqui eu vou abrir parênteses nessa história. Se alguém me perguntar qual o pior tipo de morte, eu falarei tranquilamente, é o suicídio. Em qualquer tipo de morte, nós podemos dizer que foi a vontade de Deus. No suicídio, não. Ninguém se mata pela vontade de Deus. Não existe o karma do suicídio. É contrariando a vontade de Deus. E o suicídio é uma coisa terrível. Porque se alguém pegar um revólver e me der um tiro e eu morrer, eu posso desencarnar traumatizado, né, pela morte violenta, pelo assassinato, mas tão logo eu me recupere, me adapte à vida espiritual, não haverá sequelas, não haverá problema nenhum. Agora, se eu pegar o revólver, der um tiro no peito, desencarnar, o meu perispírito será atingido. Aí eu vou para o mundo espiritual em estado de total desajuste. Esse é o problema do suicídio. Porque ele se autoagride, ele agride o perispírito, então ele vai para a espiritualidade em total desajuste. No livro Memórias de um Suicida, o espírito de Camilo Castelo Branco, que foi um grande escritor português, ele fala nisso. Fala exatamente que o pior sofrimento da Terra não se compara ao sofrimento do suicida. É um negócio terrível. E ele conta que ele sofreu muito na espiritualidade, até ter condições para um relativo equilíbrio. O suicídio realmente é uma coisa terrível. Eu entendo que todo dirigente espírita, aqui um aviso para quem faz palestra espírita, não se esqueça de tocar sempre no assunto. As pessoas têm que saber que o suicídio não é solução para o problema humano, o suicídio é uma complicação terrível. Diz Chico Xavier que o suicida levará 200 anos para se recompor, porque não é o problema apenas no mundo espiritual. Ele provoca desajustes no corpo espiritual que perdem o concurso da carne, ele tem que reencarnar. E ele reencarnando, esse desajuste vai se refletir no corpo físico. Se ele der um tiro na cabeça, ele poderá ter desajustes, como retardo mental, uma paralisia cerebral. Se ele morreu afogado, ele poderá ter problemas nos pulmões. Se der um tiro no coração, vai ter problema cardíaco. É uma coisa terrível. O suicídio, diz Chico, 200 anos, meu filho, é um negócio complicado. Nós temos que falar, alertar as pessoas. A pessoa fala assim, seria melhor morrer? Não, em nenhuma situação seria melhor morrer. Seria melhor você enfrentar, confiar em Deus, porque se você se matar, você vai mergulhar da frigideira para o fogo.
Quando falamos a respeito do assunto, sempre tem alguém na plateia, que tem um familiar que se matou, ou um conhecido, e a pessoa às vezes fica até apavorada. Não se apavore. O suicida está sofrendo sim, mas ele não perdeu a condição de filho de Deus, ele continua filho de Deus. Ele está aprendendo a sua lição de uma forma difícil, sofrida, mas ele está aprendendo que ninguém deve se matar. É isso que ele está aprendendo. Como é que nós podemos ajudar o suicida? Ore muito por ele. Ore. Dizem os suicidas que a oração dos que ficam é o refrigério de suas almas. Então, ore bastante por ele. Esqueça o que aconteceu. Não fica lembrando não o que aconteceu, que isso vai repercutir nele. Esqueça e simplesmente ore por ele e retome a sua vida. Toca o barco para frente. Fechando parênteses, voltamos à nossa história do menino que fez a doação dos olhos, depois ele acabou se matando com um tiro no peito, desencarnou, foi para o mundo espiritual, sofreu muito, como todo suicida, sofreu, até que ele foi finalmente socorrido por uma instituição, como todo mundo acaba sendo socorrido. Lá ele foi amparado pelos médicos, só que havia ali no local do tiro, havia um ferimento, e dali havia uma substância viscosa que emanava dali, como se fosse uma hemorragia fluídica. E ele se sentia muito mal, falava com os médicos, ninguém dava jeito. Até que colocaram um tampão ali, e ele melhorou, estancou a hemorragia. Quando veio o médico, ele agradeceu. Olha, doutor, eu queria lhe agradecer, hein? O senhor colocou esse tampão e foi ótimo, ótimo. Estancou a hemorragia. E o médico lhe falou, não, meu filho, não fui eu. O que aconteceu foi o seguinte, havia um cego que ele recebeu uma corda em transplante e voltou a enxergar. E ele é um homem muito religioso. Todo dia ele ora, agradecendo a Deus a dádiva da visão, e pede a Deus que abençoe o doador da córnea, que lhe deu novamente o dom da visão. O doador, meu filho, falou o médico, foi você. Então as preces de agradecimento do cego é que formaram esse tampão que foi colocado aí e você melhorou. Então até um suicida foi beneficiado. Não tenhamos medo não, gente, vamos fazer a doação, façamos, é um ato de caridade, seremos muito bem amparados pela espiritualidade. Segundo tema, que é muito solicitado nessa palestra, diz respeito à cremação de cadáveres. Muita gente gostaria de ser cremada. É interessante, frequentemente, as pessoas falam em ser cremada. Eu vejo por trás disso tudo um medo que a pessoa tem de ser enterrada viva. Né? Ela tem medo, por isso ela quer ser cremada. Traz um atavismo psicológico do passado. Todos nós já tivemos a situação do nosso cadáver ser enterrado e a gente continuar ligado, passando a impressão de que você está sendo enterrado vivo. Então não traz esse atavismo. E daí uma jovem me procurou, certa feita, e perguntou, escute, Richard, se eu morrer e acordar na sepultura enterrado, o que é que vai acontecer comigo? Você vai morrer, minha filha. Você está enterrado debaixo da terra, você vai morrer tranquilamente. Em questão de minutos, vai faltar o ar e você vai morrer. E não haverá necessidade de velório, nem atestado de óbito, já foi tudo providenciado por antecipação. Agora, se você tem medo que isso aconteça, não se preocupe. Você peça para a sua família, no caso de morte, para colocar um celular no seu caixão. Se você acordar lá embaixo, você liga para a sua casa. Cuidado com o que você vai falar, porque você pode matar o familiar de susto, não um telefonema do além. Agora, minha gente, nós não precisamos ter medo de que isso aconteça conosco. Antigamente, havia essa possibilidade, por ocasião de epidemias, de batalhas, morria tanta gente, havia tantos cadáveres a serem enterrados, que nem sempre os coveiros improvisados se davam ao trabalho de verificar se o cidadão estava morto realmente, e adulto de cão molhado. Hoje não acontece isso, não há essa ideia, essa história de morrer e acordar na sepultura, porque depois o cadáver estava virado, tudo isso é lenda urbana, não tem nada a ver. Não acontece. O cidadão morreu, depois de 4 minutos, como eu já comentei, o cérebro dele morre também, não há recuperação. Ele não vai ressuscitar no corpo. Agora, pode acontecer um caso de catalepsia, em que o cidadão fica com batimentos cardíacos de 18 a 20 batimentos por minuto, que emprestam ao cidadão a aparência de morto.
Porque o nosso coração ele bate em ritmo de 80 a 120 por minuto. Imagine reduzir a 18 a 20. O sangue não circula a superfície da pele, o cidadão fica com a aparência de cadáver, aquele amarelado do cadáver, falta de circulação. Ele pode entrar até em rigidez cadavérica, por falta de circulação, fica com aparência. Mas se o médico, e para enterrar o cidadão, o médico precisa dar o atestado de óbito, e para dar o atestado de óbito ele tem que examinar o cadáver, isso é da lei, ele vai examinar, vai botar o estetoscópio, vai ver que o coração está batendo. E se ele examinar os olhos, ele vai ver se ocorreu a midríase, que é a extrema dilatação da pupila por ocasião da morte cerebral. Aliás, qualquer leigo pode verificar. Tem alguém que desencarnou, você quer saber se está mesmo desencarnado? Pega um espelhinho, põe nas narinas. Se houver uma manchinha, que é da respiração, está vivo. Se não tiver mancha nenhuma, é porque ele está morto realmente. Então, é tranquilo, nós não precisamos ter medo nenhum de ser enterrado vivo, que isso realmente não acontece. Agora, a cremação é uma coisa boa, por várias razões. Em primeiro lugar, cemitérios estão ocupando cada vez espaço maior nas cidades. Eu não sei se vocês sabem, mas na China, hoje, é obrigatória a cremação. Porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Morrem por ano 12 milhões de chineses. É muito chinês, em um ano são 120 milhões de chineses. Não tem espaço para enterrar todo mundo. Então, lá na China, hoje, é obrigatória a cremação. Crema, o cidadão não pode nem enterrar cinzas. Nem a cinza não pode enterrar. Tem que dispersar. Então, por uma questão de ocupação de espaço, eu acho a cremação ótima. Em segundo lugar, por ocasião de epidemias, como o ebola, por exemplo, na África, a melhor coisa é você queimar o cidadão. Queima, você evita a possibilidade de contágio. E a terceira razão pela qual seria interessante a cremação. Nós temos que acabar com o culto aos cadáveres. Onde você vai? Eu vou visitar o fulano, mas o fulano não morreu, eu vou ao cemitério. Então, cemitério para a pessoa virou sala de visitas do além. Mas o que é isso? Você vai visitar o cidadão no cemitério? Todos nós que estamos aqui, seja católico, evangélico, espírita, budista, maometano, todos nós somos espiritualistas. Nós acreditamos na existência e sobrevivência da alma. E sabemos que a alma não mora no cemitério. Então, não tem por que ir lá fazer visita para o nosso familiar no cemitério. Lá estão os seus ossos apenas. E quando nós vamos ao cemitério, em datas significativas, nós tendemos a atrair o cidadão. Nós lembramos dele e ele é atraído. Vai conosco para o cemitério, de mau gosto marcar encontro com ele no cemitério. Amanhã o meu filho muda de cidade. Quando ele for me visitar em Bauru, vou marcar encontro com ele no cemitério? Não, marco um encontro com ele em casa. Se o cidadão desencarnou há pouco tempo, a contemplação de seus despojos carnais não é boa. Ele não se sente bem. É uma coisa ruim para ele. Então, por que vamos submetê-lo a esse sofrimento? Vamos lembrar dele na nossa casa. Por ocasião de datas significativas, aniversário da morte, do nascimento, casamento, finados, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, das Mães, ao invés de levarmos flores no cemitério, vamos enfeitar a nossa casa, reunir a família, vamos todos conversar, vamos lembrar, é bom lembrar da pessoa. Podemos até chorar de saudade, não é proibido não. É bom ter saudade, porque a saudade indica que nós amamos a pessoa. E o amor nos realiza como filhos de Deus. Mas que seja uma saudade livre, que sejam lágrimas limpas de revolta e desespero. Não, com alegria, vou ter saudade de chorar, mas com alegria. O meu filho querido está no mundo espiritual, não morreu, está lá, ele está livre das misérias da terra, que Deus o abençoe, beleza. Lembrar dele com alegria, nunca com tristeza daquele que partiu. Ele vai ser atraído pela nossa vibração, ele vai ficar feliz, porque estamos lembrando dele, a família reunida, imagine para lembrar do cidadão, que beleza. Ele vai ficar muito feliz. Podemos até, se tivermos alguma sensibilidade, pressentir a sua presença. E se tivermos uma sensibilidade maior, poderemos até ver o nosso familiar. Mas para tanto, naturalmente, é preciso vencer essa tendência que temos de transformar o morto em assombração. Eu gosto muito do meu pai, mas não quero ver, não. Peraí, mas não é seu pai? Ele virou assombração, mas é seu pai. Não, é assombração. Mas é seu pai, não é assombração da pessoa. A pessoa não quer ver porque virou assombração.
Eu tenho uma história interessante que eu conto no livro Endereço Certo. A minha cunhada tinha uma irmã muito querida, a Duquinha. A Duquinha foi a primeira filha de uma série de 8 filhos, e a minha cunhada a última filha. Então a Duquinha cuidou da minha cunhada como se fosse uma segunda mãe. A minha cunhada tinha adoração pela Duquinha, que era uma mulher muito boa, prestativa, alegre, não tinha tempo ruim perto dela. Mas a Duquinha teve uma doença grave do coração e desencarnou. A minha cunhada sofreu muito, né? A dor da separação, uma irmã tão querida. Um ano mais tarde, lá em Bauru, na sala de visitas da casa onde ela morava com meu irmão, apenas os dois em casa, ela na sala de visitas, o meu irmão no quarto, por volta de 11h30, ela lembrando com muita saudade da Duquinha, da irmã tão querida. Em dado momento, ela percebeu alguém que se aproximava por trás. Imaginando tratar-se do meu irmão, ela voltou-se e levou o maior susto da vida, porque não era o meu irmão, era a Duquinha, que viera atraída pela sua saudade. As circunstâncias favoráveis, ela teve visão da irmã. Diz ela, a minha cunhada, que ela ficou tão apavorada, com tanto medo, que ela perdeu a voz. Mas em pensamento ela dizia assim: Duquinha, eu te amo muito, Duquinha, mas pelo amor de Deus, Duquinha, vai embora, Duquinha, que você me mata do coração. E a Duquinha falava para ela: mas que é isso, comadre? Eu vim te ver, você não estava com saudade? Não, assim eu não quero, vem em sonho apenas, em sonho, assim eu não quero. E a coitada da Duquinha foi embora, porque a minha cunhada ficou com medo dela. Que bobagem. Quando eu escrevia o livro Quem Tem Medo da Morte, estive lá no forno crematório, em Vila Alpina, o primeiro forno crematório do Brasil, talvez o primeiro da América do Sul, para saber como funciona o forno crematório, não é que eu queria escrever um artigo, como de fato fiz, um capítulo no livro. E lá ele andou me explicando uma série de coisas, falou uma coisa importante que nós devemos levar em consideração. Ele falou que no forno crematório a temperatura é para mais de 1000 graus centígrados. Nós podemos imaginar o que seja isso, considerando que a água ferve a 100 graus. Imaginem 100 graus, a 1000 graus centígrados. Pega fogo em tudo lá, o caixão, as ripas, o tecido, os enfeites, os sapatos do morto, a roupa do morto, até o morto pega fogo, tudo pega fogo, aquele fogaréu. E ele falou uma coisa interessante, muito curiosa: quanto mais gorda a pessoa, maior o fogaréu. Porque a gordura, ela é combustível. Se você aquecer a gordura, ela pega fogo. Então, quem pretender ser cremado, é bom fazer um regime para emagrecer. Morrer bem magrinho, né? Senão vai ser aquele fogaréu. Aliás, no outro dia me perguntaram, um cidadão me perguntou, ele falou: se eu morrer e estiver ligado ao cadáver ainda, o que vai acontecer comigo? Você vai achar que está no inferno, meu filho. Se for cremado, está ligado ao cadáver, aquele fogaréu todo, meu Deus, vim parar no inferno. Na verdade, céu ou inferno são estados de consciência, como ensina Jesus, não locais geográficos. O que vai acontecer se o cidadão estiver ligado ao cadáver por ocasião da cremação é que ele vai ser desligado extemporaneamente, o que é desajustante, não vai ser bom para ele. Então, Emmanuel, através de Chico Xavier, ele recomenda que esperemos 3 dias, 72 horas. Normalmente, diz ele, em 72 horas, o espírito estará desligado, aí pode fazer tranquilamente. Lá em Vila Alpina, eu perguntei sobre o assunto, e o rapaz falou que realmente eles esperam pelo tempo que a família pedir. Os espíritas pedem 3 dias, já a recomendação de Emmanuel, 3 dias para depois fazer a cremação. E eu perguntei: mas 3 dias e daí? Como é que faz com o cadáver? Não, o cadáver fica aqui. Nós guardamos o cadáver, cuidamos dele, como se ele estivesse no hotel, né? Ele vai ficar no hotel ali 3 dias. E é um hotel que não é muito caro não, porque não tem refeições, né? Mas depois faz a cremação. De qualquer forma, gente, a cremação é o futuro, não tenham dúvida nenhuma. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos acabar com o culto aos cadáveres. Bom, gente, para terminar, eu já avancei um pouco no horário. Para terminar, eu gostaria de dizer apenas o seguinte: primeira coisa, espero que esta palestra tenha servido para tirar o medo da morte. O objetivo é esse, mostrar para as pessoas que a morte é uma coisa singela. Se nós estivermos preparados, não há por que ter medo. É só viver cada dia como se fosse o último, praticando todo o bem, evitando todo o mal. Espero que não aconteça aqui o que aconteceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul,
onde essa palestra foi apresentada, e ao encerramento uma jovem me procurou e falou: Richard, eu sempre tive paura da morte, pavor de enfrentar a problemática da morte. Ouvi dizer que essa palestra tira o medo da morte. Então vim, assisti, prestei muita atenção em tudo que você falou, achei tudo muito interessante e devo lhe confessar que eu, que sempre tive muito medo da morte, depois de tudo isso que você falou aí, agora estou com mais medo ainda. Espero que isso não aconteça aqui, né? Seria lastimado. E para terminar, gente, uma palavra que deve estar presente sempre no nosso dicionário, na nossa mente, quando tratamos das coisas da morte. Chama-se submissão. 90% dos nossos sofrimentos diante da morte de um familiar nascem da revolta, do desespero, da não aceitação. Quando nós aceitamos a vontade de Deus, quando nós entregamos o nosso familiar a Deus, o sofrimento maior desaparece. Por isso eu gostaria de terminar contando a história daquele rabi, pregador religioso no Oriente, que vivia muito feliz com a sua família, a sua mulher, admirável na fé, e 2 filhos maravilhosos, desses filhos que todo pai gostaria de ter, diligentes, trabalhadores, humildes, disciplinados, 2 criaturas de Deus. O rabi, como não podia deixar de ser, vivia muito feliz, né? Muito feliz com a sua família. Mas um dia ele teve que ausentar-se, viagem longa por força de suas obrigações religiosas, e nesse ínterim aconteceu um grave acidente na sua casa e os 2 filhos morreram. Não foi um filho, não, morreram os 2 filhos. Podemos imaginar o sofrimento daquela mãe. Foi um tormento para ela, os 2 filhos. E não foram quaisquer filhos, não, eram aqueles filhos maravilhosos. Mas ela deu um testemunho maravilhoso. Suportou, chorou, extravasou a sua angústia, mas sem reações negativas. Consolava aqueles que vinham confortá-la. Depois do sepultamento, a sua preocupação era com o marido. Porquanto o marido, embora fosse um pregador religioso, um homem muito bom, ele era um tanto intempestível nas suas reações, e ele tinha uma lesão cardíaca. Ela temia que uma reação mais forte da sua parte, ao receber a notícia do falecimento dos filhos, poderia induzi-lo também, levá-lo também a morrer. Então ela começou a orar, a pedir a Deus que a orientasse, que ajudasse, que lhe desse uma inspiração de como transmitir a notícia ao marido de forma que ele não tivesse uma reação passível de colocar em risco a sua vida. E como sempre acontece quando oramos com o coração, Deus não a deixou sem resposta. Ela teve uma inspiração. Dias mais tarde, é bom lembrar que a história se passa numa época antiga em que não havia ainda as comunicações como temos hoje. Então não deu para avisá-lo. Dias mais tarde, ele chegou de retorno, à tardezinha, cansado pela longa viagem, e foi logo perguntando pelos filhos. E os nossos filhos, mulher? Ah, meu bem, não se preocupe, os filhos virão depois. Quero que você vá banhar-se agora, enquanto preparo a nossa refeição. E momentos depois, ei-los tranquilamente tomando a refeição, com todo aquele envolvimento carinhoso de pessoas que se amam muito e que estiveram separadas durante alguns dias. Mas o rabi continuava preocupado. E os nossos filhos, mulheres, estão demorando. Ah, meu bem, não se preocupe, os filhos virão depois. Quero agora que você me ajude a resolver um grave problema que está me afligindo muito. O que houve? Percebo que você esteve chorando, está abatida, o que aconteceu? Ah, meu bem, é que enquanto você estava fora, eu recebi a visita de uma amiga que confiou à minha guarda 2 joias de alto preço, 2 brilhantes maravilhosos. E o problema é esse, ela agora quer as joias de volta. E eu não quero devolvê-las, afeiçoei-me a elas. Mas o que é isso, mulher? Você sempre proclamou que joias são expressões da vaidade feminina. Ah, meu bem, é que você não viu as joias, elas são belíssimas, eu estou apaixonado por elas, eu não quero entregá-las. Mas, mulher, isso é apropriação indébita. Não, eu não pretendo roubá-las, poderíamos comprá-las. Comprá-las como, se não temos dinheiro? Venderemos a nossa casa, o nosso único bem, o nosso lar, por causa de joias, expressões da vaidade humana, de forma nenhuma. Amanhã mesmo eu vou com você, as joias serão devolvidas ao seu legítimo dono. Pois bem, meu querido, falou a esposa submissa,
seja feita a sua vontade. As joias serão devolvidas, sim. Na verdade, meu querido, elas já foram devolvidas. As joias eram nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio buscá-los e os levou. E o Rabi, embora recebesse uma notícia tão trágica, tão triste, percebeu a mensagem que vinha junto, a mensagem da submissão. Chorou, extravasou a sua amargura, a sua tristeza, mas sem reações mais fortes, passíveis de colocar em risco a sua própria vida. Abraçou-se a esposa a chorar, agradecendo a Deus por ter a seu lado uma mulher tão firme na fé. E ambos, abraçados, a chorar, mas revelando a mais perfeita submissão à vontade de Deus, repetiram em uníssono as santas palavras de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. Jesus nos abençoe.